Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje dando continuidade aos nossos vídeos de Alteryx e Python. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente cria um data frame sem precisar usar nenhuma ferramenta de input do Alteryx, direto no Python, beleza? Vamos lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui ó, na tela do Alteryx, já vamos ali na barra de pesquisa, vamos colocar Python. A gente vai trazer aqui ó, o componente do Python, vamos soltar ele no nosso Canva. Quando a gente faz isso, ó, o Python diz que o Jupyter Notebook is loading, né? Que é o idle que a gente vai usar, que é integrado ao Alteryx, tá bom? É um Jupyter. Então a gente está aqui no nosso Jupyter, beleza? Sempre que a gente traz o Python, o Alteryx já coloca essas primeiras programações, tá? Tá chegando a primeira vez no canal, não sabe muito bem mexer com Python no Alteryx, assiste os dois vídeos que tem na playlist aqui. Você pode ir direto na playlist do Python ou aqui na playlist do Alteryx mesmo, para ver esses vídeos, que aí eu mostrei um pouco mais dessa primeira parte, tá? Então, esse primeiro comando, pessoal, que o Alteryx coloca aqui, ó, eu vou até apagar e colocar em português para todo mundo, tá? Eu vou colocar o hashtag porque quando você coloca a hashtag na linha de código, quando você roda, ele não roda o que está aqui. Então a gente usa a hashtag para comentários, tá? Então aqui ó, é a importação dos pacotes Alteryx. Os pacotes não, a gente pode colocar até dos pacotes. Esse nome dos pacotes Alteryx com outras bibliotecas. Beleza? Então, vou colocar esse comentário. Aí, ele já traz aqui, ó, o from AIX, né? Que é from Alteryx, import to package. Aqui embaixo, pessoal, vocês reparem que ele deixou um comentário numa instalação, ó. O que isso significa, ó? Essa parte de baixo que estava com comentário é para não rodar sempre, mas aqui é para você instalar bibliotecas, ó. Instalação das bibliotecas Pandas e NumPy. Essas são duas bibliotecas muito comuns dentro do Python, né, que a gente usa para fazer cálculo. Então, são as mais comumente usadas pelo pessoal. Quando você procurar Python, aí você vai ver muita coisa usando Pandas, usando NumPy. Então, são muito utilizadas, né? Então, são muito comuns. Para a gente trazer essas bibliotecas, como eu estou usando o Alteryx Designer, eu tenho que instalar dentro do meu Alteryx aqui, desse Jupyter na minha máquina, os pacotes, porque se eu vou usar comandos que vêm dessas bibliotecas, eu preciso instalá-las. Então a gente deixa assim o código, tira aquela hashtag que estava para instalar. Toda vez que você for instalar uma biblioteca dentro do Alteryx, usando o Jupyter, você vai vir aqui e vai colocar esse combo aqui, ó, package, install packages, e aí você bota o nome das bibliotecas. Então a gente deixa aqui, ó, deixa assim, tira só a hashtag, e aí o Alteryx vai fazer essa instalação. E aí depois ele já traz aqui, ó, from AYX import Alteryx. Por que ele importa esta parte esse comando Alteryx dentro dessa biblioteca AYX? Porque é isso aqui que vai fazer ler os dados do Alteryx, que aí eu ensinei nos outros dois vídeos, e é essa importação aqui também que vai fazer com que a gente consiga gerar um output para uma dessas saídas do Python aqui. Então essa daqui é importante, tá? Então primeiro vamos fazer o seguinte, vamos dar um run aqui, ó, dar um play só nessa parte do código, ó. Eu vou rodar só o que está aqui, para que o Alteryx faça a instalação das bibliotecas, do Pandas e do NumPy, tá bom? Então eu clico aqui, ó. Ele vai rodar e vai instalar todo o pacote. É sempre bom você liberar isso daqui, porque não necessariamente você tem tudo instalado no seu computador. Então é importante que você rode. Ó. Clicou, ele vai falar, ó, requirement already satisfied, aí ele faz a instalação e termina. E até te fala qual é a versão que ele está instalando de cada biblioteca, beleza? Então ó, ele instalou, deu certinho. Agora aqui a gente vai usar duas bibliotecas. Então uma vez que a gente já instalou, a gente vai chamar a Pandas dentro do nosso. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Import Pandas. E a gente coloca SPD. O que é esse S, né? Então, importa a biblioteca do Pandas, traz ela para mim. Essa que instalou aqui em cima.
E aí toda vez que eu for usar ela no meu código, eu quero dar o nome de PD. Isso aqui é o comum, tá? É o alias comum que se usa para a biblioteca do Pandas, é o que você vai ver em quase todos os códigos, tá? Comumente usado PD. Mas se não tiver PD, vai ter um outro nome, aí você tem que olhar na linha de código onde está falando que importou a biblioteca e como você chama ela no código, é o que está depois do S, tá? Então fez isso, ó, vamos dar o run nessa parte. Ele fica com esse sinalzinho de asterisco aqui, ó. Quando ele terminar de processar, esse asterisco some e vira um número, tá? Então, ó, ele está processando essa importação. Ó, virou o número 2, tá vendo? Então, ele rodou primeiro isso, depois isso. Cada coisa que você for rodando, ele vai colocando um número agora, como se ele estivesse colocando step by step. Então, ele fez a importação. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vocês viram que não tem nada conectado como a gente fez nos últimos 2 vídeos de Python aqui no canal. Esse aqui, a gente vai inserir os dados direto aqui, usando o próprio Python, a própria biblioteca do Pandas, tá? Então, a gente vai criar o que a gente chama de um data frame com o Pandas, tá? Primeiramente, vamos criar uma tabela manualmente. É como se a gente estivesse fazendo um text input, tá? Então, para criar mais uma linha de código, porque eu não quero misturar, aqui eu vou até dar um nome, ó, vou dar um enter, colocar um hashtag, importação das bibliotecas. Vou dar esse nome. Beleza. Aí eu vou colocar mais uma linha de código, eu clico nesse mais aqui, vou colocar aqui mais uma hashtag e vou colocar aqui, ó, criação, o nome desse comentário vai ser criação da tabela. Criação manual da tabela. Beleza. Para a gente criar, ó, o código vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai colocar aqui, ó, o nome da tabela. Então, o nome da tabela vai ser uma tabela underline produtos. Não pode deixar espaço aqui, tá, pessoal? Quando você está codificando, você não pode, programando, você não pode usar espaços, porque dá erro no código. Então, usa o underline ou não usa espaço, tá bom? Então, tabela produtos. E aí, essa tabela, para a gente começar a construir ela, a gente tem que pôr um colchete no Python. Toda vez que você põe, ele já fecha. Tudo que você abrir, o Jupyter já fecha automaticamente. Isso é normal do processo de programação, tá? Aí eu vou dar um enter aqui para esse colchete para baixo. Aí a gente já cai aqui, que é a famosa indentação. O que significa a indentação no código, né? Ó, toda vez que eu coloco uma linha de código abaixo, eu tenho que dar meio que um tab aqui, que é o indentar, para que o Python entenda que o que eu estou escrevendo aqui está contido nessa linha de cima. Então é como se você estivesse fazendo uma cascatinha de código, tá bom? Então isso que é o indentar, é dar esse espaço, esse tab. Então o que eu estou colocando aqui está contido dentro da tabela produtos. E aí aqui eu vou botar um outro colchete, porque dentro desse colchete eu vou colocar as colunas. E aí o colchete maior que a gente abriu, ele vai condensar tudo isso numa tabela. Tá? Então, esse colchete significa a tabela e esses daqui vão significar as colunas, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar o nome da coluna. Como o nome da coluna é texto, ó, a gente vai colocar entre aspas simples. Então, a primeira coluna ela vai chamar produto. Não, aliás, é a tabela de produtos, né? Então, a primeira coluna ela vai chamar calçados. Calçados. Beleza. Aí eu vou botar uma vírgula e eu vou colocar o conteúdo em cada linha. Eu vou botar só 2 linhas nessa coluna calçados, tá, pessoal? Então, a primeira linha ela vai ter o item chinelo. Outra vírgula. E a outra linha vai ter o item tênis. Ótimo. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Ó, vou botar uma vírgula. Isso é uma coluna, tá? Vou dar outro enter. E vou colocar uma outra indentação aqui. Só dar um espacinho. Ó, vou dar um tab aqui. Deixa eu só fazer aqui, ó. Porque eles têm que ficar alinhadinho, tá vendo? Então, ó, porque é outra coluna agora que eu tô colocando, ó. Então, a outra coluna, ela vai trazer o valor de venda. Lembra de não colocar o espaço, como eu falei para vocês. Aí eu vou botar vírgula. O chinelo, ele foi vendido a 100. Nossa, que chinelo caro. Vamos baratear esse chinelo, né? 29. E o tênis, porque vai ser a segunda linha. Ó, aqui tá dando um erro, tá ficando tudo vermelho. Por quê? Porque eu tô deixando dentro da aspas, ó. Sai da aspas, vírgula. Aí aqui eu vou colocar o valor de venda do chinelo, 29. E o valor de venda do tênis, 89.
Beleza, já coloquei os valores. Aí eu vou botar uma outra vírgula, mais um Enter, vou abrir outro colchete e vou colocar uma terceira coluna, que é o valor de venda. A terceira coluna, o nome dela vai ser imposto. Opa, só botar aspas simples. O aspas duplas aqui funcionaria, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aspas simples. Valor do imposto, então, essa primeira é 0,15%, o chinelo. E o tênis eu vou colocar que é 0,05%, que é 5% no caso, né? Então, esse vai ser o valor do imposto. Beleza, criamos, ó. Então, a gente criou 3 colunas, tá dentro do colchetes, a estrutura. E criamos a tabela produto que tem essas 3 colunas. Agora, a gente pode rodar esse processo aqui, ó. E a gente recebeu um erro. Qual erro que a gente recebeu, ó? Name chinelo is not defined. Por quê? Como é texto, eu deixei aqui, ó, escrito sem o aspas, né? E aí ele deu um erro porque ele tá tentando achar o chinelo como... O chinelo e o tênis, ele tá tentando achar como se fosse um número, tá? Então a gente põe uma aspas aqui no nome. Uma aspas no chinelo, uma aspas no tênis. Vamos rodar de novo. Já processou, ó, ficou o número 4 aqui. Então agora deu certo, ó. Rodei, ó, ficou o número 5, tá vendo? Deu certinho. Se você quiser ver o que você fez, pessoal, aqui, ó, não na saída, tá? Mas só aqui, é só escrever o nome, ó. Eu vou escrever o nome tabela produtos aqui embaixo, ó, vou repetir e vou dar um play. Vocês vão ver que vai sair o resultado dela aqui. Olha lá. Tá vendo, ó? Então ele criou e ele tá dando aqui, ó, a visão, ó, Alt. E esse é o valor, tá? Agora, então, a tabela está criada, deu certinho. Vamos colocar mais uma linha de código. A próxima linha de código que a gente vai colocar aqui é criar um data frame. O que significa isso? Agora eu vou transformar isso num banco de dados para depois eu usar a biblioteca do Alteryx para colocar esse banco de dados na saída 1 aqui. Então, aqui a gente vai criar um data frame com pandas. Para isso que a gente vai usar a biblioteca do Pandas, por isso que a gente importou ela aqui em cima. Essa parte aqui, pessoal, é Python normal, tá? Não precisa de biblioteca, isso é Python. Aí agora aqui a gente vai usar o Pandas para fazer o data frame, para criar o data frame, beleza? Então, para a gente criar o data frame, a gente vai chamar isso aqui, ó, BD, que é o banco de dados de produtos. Vai ser igual PD ponto. Por que PD ponto? Porque eu estou chamando um comando da biblioteca do Pandas que eu falei que toda vez que eu usar no código vai ter o nome de PD. Então, PD.DataFrame, esse é o nome. E aí eu abro parênteses. Aqui o Jupyter já fechou parênteses para mim. Aqui dentro eu vou falar qual é a tabela que eu vou transformar num data frame. Qual é o nome da tabela? Tabela produtos, aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou jogar ela dentro do nosso parênteses e vou rodar, ó, BD produtos, PD data frame, tabela produtos. Rodei, ficou o número 7 aqui, não deu nenhuma mensagem de erro, ó, processado. Vamos colocar então mais uma linha de código. Então a gente já criou o nosso data frame. Então essa tabela agora virou um data frame, virou uma estrutura de dados, tá? Virou o BD produtos. Aí agora a gente vai pedir para o quê? Para o Alteryx, para ele jogar esse data frame na saída 1 do nosso componente aqui. Então, vamos lá, vamos pedir isso para o Alteryx. Para ele fazer isso, a gente vai falar o seguinte, ó, Alteryx, primeiro vamos colocar o nosso comentário, né? Então, é exportação da BD produtos para o output 1. Beleza? Vou dar um Enter aqui. Para fazer isso, ó, como a gente viu no último vídeo, que tá aqui no canal, dá uma olhadinha nele lá, é alteryx.write. Aí a gente abre parênteses, o Jupyter já fecha, né, o parênteses, e aí aqui dentro eu tenho que botar o nome da tabela. Então, qual que é o nome do data frame? BD produtos. Então, você vai jogar BD produtos, vírgula, em qual das 5 saídas do Python eu quero jogar ela. Eu quero jogar ela na saída 1. Fiz isso, eu posso rodar aqui, ó. Ele tá dando esse erro, por quê? Porque nesse caso, eu vou ter que rodar o fluxo inteiro
para poder dar certo. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Run workflow. O Alteryx vai processar tudo e os nossos dados vão estar na saída 1, tá? Então vamos ver se deu certo. Ó, pessoal, então ó, processou, terminou de processar, pode ser que demore um pouco aí no seu computador, depende do processamento computacional que você tem na sua máquina, mas olha aqui, ó. Agora na saída 1 a gente tem, ó, calçado, valor venda, imposto. Aí tem, ó, os calçados, o chinelo, qual foi o valor de venda e qual foi o imposto. O calçado, o tênis, qual foi o valor de venda e qual foi o imposto. Então a gente já tem essa tabelinha criada e já tá desenvolvida para a gente continuar o nosso fluxo, sem usar nenhum input dentro do Python, beleza? Bom, pessoal, então essa foi uma forma da gente inserir dados no Alteryx usando o componente do Python sem precisar de nenhum outro componente de importação de dados. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui embaixo como é que você acha que você vai usar isso aí, esse tipo de componente, como ele pode ser útil no seu dia a dia. É sempre legal a gente ter essa troca. Compartilhe o conteúdo se você achou interessante. Deixe o seu like é extremamente importante para nós. Então aproveita agora, deixa o like já no vídeo, pessoal. Se está aqui, assistiu até aqui, deixa o like, beleza? E eu vejo vocês na próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.